Hoje é 3 de junho de 2021. Aqui estamos na residência de Fátima Aparecida Evangelista Antualpa Fernandes, que vai nos falar sobre o Colégio São Benedito no âmbito do projeto Campinas Afro. Eu, Érica Rodrigues Soares, vou conduzir essa entrevista que está sendo registrada pela fotógrafa Mariane Lima. Bom dia, Fátima. Bom dia, Érica. Bom dia, Mariane. Eu inicio agradecendo pela sua disponibilidade de nos conceder essa entrevista. Sim. E aí eu vou começar a perguntar qual a sua relação com o Colégio São Benedito? Bom, a minha relação, na realidade, eu nem praticamente existiu. Entendeu? Porque quem mexeu com essa parte do colégio foi meu avô, senhor Benedito Evangelista. Ele sempre lidou com essa questão do colégio, ele foi aluno do colégio. Minha mãe, que também já é falecida, também foi professora nesse colégio. E tudo começou pelo fato deles serem negros e foram montar um colégio só para alunos negros, aqui na cidade de Campinas. E isso já há muitos anos atrás. E eu sou neta do seu Benedito Evangelista. Legal. Então, como que a história de vida do Benedito Evangelista vai se entrelaçar com a do Colégio São Benedito? Meu avô, tudo que eu estou relatando para você são coisas que meu avô sempre contavam para a gente. E como eu estava muito próxima deles, ele morou comigo um bom tempo, então ele contava muita coisa com relação ao colégio. Minha mãe, que era falecida, a minha mãe verdadeira, que era filha dele, eu praticamente não tive muito contato. Minha mãe que criou era irmã dele, né, Dona Suzana Evangelista, que também relatava as coisas para a gente. Então elas contavam para a gente, meu avô contava, que ele juntamente com outros membros, formaram esse colégio para poder estar atendendo as crianças negras, de filhos de pessoas negras. E eles começaram adquirindo tudo, o terreno. O terreno era uma quadra, praticamente ali na Moraes Salles. Então a luta toda dele foi porque quando eles começaram com esse colégio, o que aconteceu? Incomodou muita gente. E naquela época, eram os barões, eram aquelas pessoas de muito dinheiro que causaram essa confusão que ele acabou morrendo e não conseguindo adquirir. Tem uma série de processos, uma série de coisas, documentações, teve desapropriação, teve documentos falsos, teve muita coisa que impediu que ele ganhasse a causa. Ele foi até a última instância, passou por presidente, Getúlio Vargas, uma série de pessoas de renome na época para poder tentar. E ele tinha um advogado que chamava Dr. Vitor Neves, que acabou também até falecendo e lutando para conseguir isso. E nada foi feito, porque as pessoas que eram Quintino Mondonete, Horácio Aranha, Orestes Tasso, uma série de pessoas que impediam de chegar. Quando estava próximo de sair da questão do processo ser solucionado, esse pessoal comprava os juízes, comprava as pessoas e nunca que saía. Meu avô lutou, meu avô praticamente deixou de viver a vida dele com a família, com os filhos, para poder trabalhar em prol desse colégio. E minha mãe, que aqui criou a gente, juntamente com a mãe dela, que era a minha avó, que guardou a documentação, guardou uma série de coisas, escondendo do pessoal para não pegarem a documentação, que era a única coisa que eles tinham para poder derrubar meu avô. E ele conseguiu segurar e lutar até chegar aonde ele chegou. Que aí ele acabou falecendo. Tanto é que tem uma série de documentação, a Unicamp já tem um acervo lá onde tem os documentos lá guardados. E meu avô acabou falecendo e não conseguindo alcançar o objetivo dele. Mas ele deixou um legado para uma série de pessoas, deixou muita coisa para o pessoal. Tinha a banda dos Homens de Cor, tinha a Liga Humanitária dos Homens de Cor, e praticamente todos esses homens que fizeram parte dessa história dele, alguns já morreram, tem os netos, tem os bisnetos, como eu neta, que ainda falam sobre esse processo, sobre essa causa do meu avô na justiça. Com certeza foi muito importante na época. Muito, muito importante. Para vocês terem uma ideia, meu avô, num dos documentos que meu avô deixou, ele ganhou na loteria acho que umas 2 ou 3 vezes, nem a família tomou ciência
ganho dele na loteria. Ele praticamente gastou tudo com advogado, com documentação, uma série de coisas que tudo que precisava, ele tinha, ele mesmo bancou, ele mesmo pagou, ele mesmo não pedia nada para ninguém. Entendeu? Ele só teve um filho, que o filho dele era tenente da aeronáutica lá em São Paulo, e que nem o filho dele, ele pedia nada, ele fazia tudo, só ele sozinho. Ele mesmo redigia, você vai ter a oportunidade de ter os processos dele em mãos, você vai ver as letras dele, ele era muito técnico, ele ainda escrevia naquela época do PH, farmácia com PH, todas aquelas escritas, que era, a letra dele era uma coisa assim, fora do comum. Você ia ficar vocês vão ficar maravilhados de ver. Legal, nossa, ele se dedicou 100%, né? 100% mesmo, ao ponto de, como eu te falei, ao ponto de nem se dedicar à família, entendeu? Tanto é que ele tinha 4 filhas, que uma delas é meio assim com ele na época, por ele não conviver com elas, ele não trabalhar, não estar junto com ela, entendeu? Sim, se dedicou à vida mesmo. E qual que é a importância da organização do movimento negro, né, em uma cidade como Campinas, nesse momento do pós-abolição, que foi mais ou menos nessa época aí que o colégio foi criado, né? O movimento negro, a Federação Paulista dos Homens de Cor, e todo esse movimento negro que estava se organizando naquela época, sabendo que Campinas é uma cidade, né, que foi a última a abolir a escravidão assim, uma cidade racista, né? Então, qual que é a importância dessa organização? Eu acredito o seguinte, que todo esse movimento, tudo isso que eles lutaram para conseguir, para chegar em algum lugar, seria um tiro, vamos dizer assim, não é no escuro não, seria um tiro para poder a coisa fluir e acontecer. Então, tanto é que foi impedido. Ele teve um corte muito grande, porque eu acredito que se ele tivesse conseguido dar continuidade no que ele queria, ia ser um estouro assim muito grande, no qual as pessoas na época, por ser uma cidade muito preconceituosa, tudo cheio dessas coisas, ia ser um tapa de luva de pelica neles, entendeu? Que seriam a outra raça, a raça branca, enfim, todos os outros opostos dos negros. Então o negro ia ter uma força, que o negro tem força, só que o que aconteceu? Foi barrado, foi impedido. Um colégio para pessoas negras, um colégio para filhos de negros. Então, ia ser uma coisa assim, um arranque, entendeu? Eu encaro como dessa forma. Porque meu avô, ele lutou tanto, né? Eu acredito, ele queria tanto que a coisa acontecesse. Tanto é que minha mãe era professora de corte e costura na escola. Meu avô ele dava a parte que antigamente era... Eles falavam caligrafia, né? Mas falava um outro termo que eu não me recordo agora. Então, para eles era muito importante. Ele abrangia dentro daquela escola tudo o que um negro, o que um ser humano, não é só o negro em si, um ser humano necessitaria, entendeu? Estudo, qualificação das coisas, porque ele queria fazer daquele colégio um colégio técnico, onde todos iriam. Tinha até uma professora de piano, que isso daí era piano antigamente era uma coisa que só rico tinha, só rico participava. Então, onde já se viu um negro, tanto é que hoje a gente vê, graças a Deus, as pessoas se evoluíram de uma tal forma, o negro principalmente, que você já vê com mais frequência médicos negros, enfim, cargos importantes com negro junto. É muito bonito isso, e que nunca pare, que continue desse jeito, porque eu acho que as pessoas não têm que se excluir, não têm que se esconder, porque na realidade eu penso assim, o próprio negro às vezes cria o preconceito nele. Entendeu? Porque ele acha que porque ele é negro ele não pode ir ali, ele não pode fazer isso, não pode fazer. Ele pode fazer tudo que qualquer uma outra pessoa possa fazer, desde que ele faça certo e faça bem feito. Porque não adianta você começar uma coisa e não dar continuidade. Não adianta você fazer uma coisa bonita aqui e lá na frente você fazer coisas erradas. Então eu acho que isso daí que seria o importante do colégio do meu avô ter dado continuidade. Ia ser uma coisa assim muito bonita, muito bonita. É como se fosse, eu encaro assim, um colégio evangélico, um colégio militar. Por que a turma dá uma ênfase nele? Porque ele teve o começo, o meio e está tendo a continuidade. Meu avô teve o começo, o meio e não teve um fim e nem continuou em nada, parou ali, entendeu? E mesmo assim esse colégio ele teve, né, no tempo que ele durou,
ele conseguiu ajudar muitas pessoas. Sim, né? teve muitas pessoas, tinha atas de reuniões, tinha todos os trâmites legais de um colégio, de uma fundação, entendeu? Que ele queria mesmo que fosse uma coisa legalizada, só que impediram que fosse feito isso. Sim. Começando por ele, que foi aluno, né? É. Então, ele estudou lá no Colégio de São Sim, Benedito. na época, e tinha, não era só negros, se eu não me engano, tinha um outro professor, doutor, não sei se era Caio Oliveira, algum nome, não me recordo agora, era muitos nomes que meu avô falar, mas tinha um professor que ele era branco e ele era um dos incentivadores também junto com meu avô, entendeu? Meu avô era novinho, ele foi bombeiro, meu avô foi bombeiro, depois ele deixou a corporação para poder dar continuidade disso. Ele fez uma série de coisas, tudo em prol de dar um conhecimento bom para aquela escola lá. E era um ponto estratégico na cidade de Campinas. Era Moraes Salles, Boaventura do Amaral e Cônego Cipião. Formavam um U no quarteirão, pegava metade do quarteirão. Hoje tem outros comércios, tem um posto de gasolina, tem uma padaria, enfim, tem outras coisas que parou nisso e não deu continuidade. Até hoje é um lugar central em Campinas. É um né? lugar central, é um ponto estratégico ali. Isso é Moraes Salles, com Boaventura do Amaral e Cônego Cipião, ali é um ponto estratégíco, entendeu? Tanto é que a prefeitura desapropriou uma coisa que não podia ser desapropriada, entendeu? Foi feito documentos falsos e meu avô tinha tudo isso daí legalizadinho, que foi onde minha mãe com a minha avó esconderam para que o pessoal que foi para pegar ele, para prender, dizendo que ele era um negro arruaceiro, que estava fazendo uma revolução na cidade de Campinas naquela época, foram para prender ele, ele fugiu, ele conseguiu fugir, e minha mãe escondeu todos esses documentos que eles queriam, debaixo que naquela época as pessoas andavam, lavavam a roupa dos barões, aquelas coisas, e levava a trouxa na cabeça, e trazia toda a roupa suja e punha no baú para lavar. E minha mãe jogou toda a roupa suja que tinha, que ela trouxe dos barões ali do Mercadão, que ali era um casarão dos barões. Ela trouxe toda a roupa e jogou dentro daqueles baús. E quando os soldados chegaram para prender meu avô, para aquela coisa, e reviraram a casa todinha, na hora que eles foram mexer lá, eles não quiseram mexer porque tinha cheiro de... Naquela época falava incômodo, né? E tinha cheiro de paninho, aquelas coisas, que os negros lavavam a roupa das baronesas, aquelas coisas. Então eles não quiseram mexer naquele baú, porque lá dentro é que estava. Minha mãe tinha escondido os documentos. Que foi onde meu avô pôde continuar a luta dele judicialmente com essa documentação que foi escondida lá dentro. Nossa, Entendeu? que história. Mas então, foi antes do processo de litígio que ele já tentaram prender ele antes? Antes disso, tentaram prender ele alegando que ele era um arruaceiro na cidade, fazendo tudo aquilo, revolucionando. Então, quando foram a cavalaria, naquela época era a cavalaria, quando a cavalaria vinha vindo, ele conseguiu fugir, escapar, e minha mãe, ele falou, esconde esses documentos, que é a única prova, porque para ele sair com os documentos não dava. Então ele falou, esconde os documentos, que é a única coisa que eu tenho para poder dar continuidade. E foi isso daí que ele fez, minha mãe fez, minha avó escondeu lá dentro. Nossa. Entendeu? Então foi uma coisa assim de luta, de sofrimento, de batalha mesmo. E infelizmente ele morreu e não conseguiu finalizar. Entendeu? Tem muita gente que a gente conversando ainda lembra, ou o seu Benedito, ele tentaram empurrar ele no trem. Naquela época ele tomava o Litorina, que era o trem que levava para São Paulo. Tomava 6 horas da manhã a Litorina e ia para São Paulo para levar os documentos, para pegar documentos, essas coisas. Na hora que ele foi tomar o trem, empurraram ele fez uma alavanca na plataforma lá na Estação da Luz, que esse osso da perna dele ficou exposto. Foi como se quisessem impedir ele de fazer alguma coisa, entendeu? Ele ficou quase 6 meses com aquela perna daquele jeito, depois ele custou para ir para melhorar, para ele poder voltar a viajar, voltar a ir atrás dos papéis dele. E aí, nesse período, o advogado dele morreu, que foi o doutor Vitor Neves, entendeu? E ele continuou lutando, continuou fazendo, ele mesmo montava as petições dele. Naquela época ele fazia, não tinha essas pastas que hoje tem, pasta de essas coisas. Ele fazia as pastas dele, tudo com cartolina. Ele desenhava, colocava o nome do processo, o nome do juiz, a instância que estava, tudo as varas que era, fazia, montava tudo direitinho e levava para um outro advogado amigo dele assinar para ele.
Então ele tinha um conhecimento muito grande, sabe? Ele era muito assim, inteligente. Meu avô, eu tiro o chapéu, que nem diz hoje em dia, né? Eu tiro o chapéu pro meu avô. Com certeza. E tenho saudade dele, porque se ele fosse vivo, eu tenho certeza que muita coisa ele já teria feito também. Com certeza, nossa, ele lutou bastante. Lutou Ia continuar bastante. lutando, né? Ia continuar. Nossa. Então, nesse colégio São Benedito, quem que podia se matricular quando ele estava funcionando? Quem que podia estudar no colégio São Benedito? Acho que eram todas as pessoas, só que como tinha aquela época da turma separar os negros dos brancos, então a maioria dos alunos eram negros, entendeu? Mas podia todas as pessoas. Eles não botaram nenhuma regra que não podia entrar. Tinha nada disso, era todo mundo, era aberto para todos. Só que o povo é que não se misturava, entendeu? Mas era aberto para todos. Tinha a maior parte dos estudantes eram pobres? Eram pessoas mais simples, entendeu? Não pobres e não ter condição de nada. Eram pessoas mais simples, mas tinham de todos os tipos de pessoas, entendeu? Certo. E qual que é a relação entre a Federação Paulista dos Homens de Cor e o Colégio São Benedito? Tinha uma Alguns diretores, tesoureiro, tinha diretor, tinha o presidente que era meu avô, diretor, tinha o tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário. Todos do colégio faziam parte da federação. Eles montaram uma federação dos homens de cor. Então essa federação tomava conta das coisas, tudo. Depois tinha a Liga Humanitária dos Homens de Cor. Aí começou a juntar todos aqueles senhores de peso da cidade, o seu Venâncio, a família do Baltazar, que ainda tem os netos hoje ainda. Então essas pessoas todas faziam parte da liga. Então quando tinha um dia do mês que era comemorado, a banda tocava, aí era ali na Visconde de Rio Branco, atrás do antigo Eldorado. Ainda tem, não sei se já fechou, mas ainda tinha o predinho que eles se reuniam lá, e lá tinha reunião, tinha ata, tinha todas essas coisas. Eles tratavam das coisas do colégio, tudo isso, nesse lugar. Meu avô ia todo de terno. Meu avô gostava de usar óculos escuro até de noite. Ele era conhecido como, a turma chamava ele de Stevie Wonder, por causa dele andar de terno, azul marinho, e o óculos escuro. Até de noite ele andava de óculos. E ele era todo elegante no jeito de andar, tudo. Ele era uma pessoa que você ia gostar muito de ter conhecido. Com certeza. Ia mesmo, porque eu ia falar para você, era uma pessoa e tanto. Pena não ter realmente dado o término de tudo isso daí que ele tanto lutou. Sim. Pena Mas mesmo. deixou uma história. Deixou uma história. Eu exemplo, né? conto para todo mundo, meus filhos, meus netinhos, tudo eu conto, porque tinha uma bandeira lá na minha mãe, que a molecada ia, queria brincar de casinha, então eu falei, essa bandeira ninguém pode mexer. É do Vodito, né? É do Vodito. Tem a bengala dele, que todo mundo fala, a bengala dele, a turma fala, se você ficar reinando, o Vodito vai me pegar vocês. Aí todo mundo tinha medo da bengala, sabe? Então a gente põe ele sempre em evidência para a molecada de hoje, para eles saberem que tinha meu avô. Meu avô tinha, toda festa que tinha, a gente fala, começa a festa, a gente fala, ó, o Vodito já falou. Todo mundo já comeu, já bebeu? Tá na hora de todo mundo ir embora? Vamos, todo mundo indo embora. Assim que ele fazia com todo mundo. Então toda festa a gente põe meu avô no meio na brincadeira. Porque a gente tá sempre lembrando dele com muito carinho, entendeu? Legal. Deixar a memória viva. A memória dele, a gente tá sempre com ele. Eu mandei restaurar uma foto que ele tinha, que eu falei, agora na minha casa eu vou botar a foto do meu avô, da minha mãe, aquelas fotos antigas ainda, que é em preto e branco, né, que antigamente, e o quadro era aqueles redondos que tinha o vidro boleado, assim, foi que eu vou colocar ainda antigo, eu vou colocar isso aqui. Aí meu filho fala assim, mãe, pô, espírito dos outros aqui, mãe, o vô vai vir falar com nós de noite? Eu falei, não tem nada a ver, filho. É uma recordação que eu quero guardar dele. Entendeu? Um orgulho, né? É um orgulho. É que nem quando eu entrei na faculdade, a coisa que ele mais ficou feliz, ele falou, ô minha filha, você vai fazer direito, então você vai continuar esse processo para mim. Nossa, eu falei que a minha tese no direito, eu ia fazer isso. Mas depois não deu para mim continuar, não deu para mim pagar mais, aí eu tive que parar a faculdade. Mas era o sonho que ele queria que eu fizesse. Eu falei que se eu ainda... É que agora a gente já tem um pouco menos de pique, né? Mas se eu ainda pegar firme, eu falei que eu pegaria esse processo do meu avô. Não sei o que ia dar, mas que eu ia pelo menos tentar, eu ia. Entendeu?
Bom, então, como que você descreveu essa dedicação, né, do Benedito Evangelista, do seu Benedito, 100% da vida dele, né, assim, lutando por essa causa, né? Mas como que foi esse processo que ele entra no colégio como um estudante, né? E aí ele, até o fim da vida, que ele sai como presidente da Federação Paulista dos Homens de Cor. Como que foi esse processo, desde aluno até ele... Assim, dizer detalhado como foi, eu não saberia te dizer, porque ele entrou, ele já era mocinho, entendeu? Acho que na época, hoje a gente falaria, estaria no colegial. Eu acredito que foi nessa... E depois, com o conhecimento desses outros senhores que tinham, ele foi, acho que viram que ele era muito ativo, muito decidido nas coisas, puseram ele para estar estudando lá. E lá ele se formou, ele estudou, parece que na escola normal também antes disso, mas depois, como tinha o colégio, ele foi pro colégio dele, montou todas essas coisas, e essas pessoas junto, foi onde ele foi indo, e foi onde colocaram ele como presidente lá na Liga dos Homens de Cor. O vereador Selim deu como é que chama aquelas? Uma plaquinha de honra ao mérito para ele, ou quando tinha comemorações na Câmara, eles convidavam meu avô por ser presidente. Então ele praticamente, ele mesmo foi fazendo esse movimento todo para chegar até onde ele chegou como presidente e a dedicação dele total foi com que o pessoal viu que ele realmente era uma pessoa que poderia tocar à frente aquilo lá sem ter medo, sem pensar. Para ele ter deixado a família de lado e lutar em prol daquilo, é porque ele realmente tinha uma determinação e ele tinha um objetivo e ele foi determinado para fazer isso daí, entendeu? Com certeza. Por isso que tentaram impedi-lo, né? Porque tentaram, com certeza ele ia conseguir. ele conseguiu, só que foi muitas as vezes foi barrado. Ele chegou e ia até conversar com o Getúlio Vargas, ele tem foto dele junto com ele. Ele praticamente ele levou até os extremos. Foi até Brasília, ele fez uma série de coisas, só que não conseguiu, não chegou ao final por essas aí. Porque naquela época a turma comprava, né? Quem tinha mais comprava os advogados e não chegava ao final. Isso eu pude ver claramente, porque pelo tanto de coisa que ele tinha, pela documentação que ele tinha, por tudo que ele tinha documentado e legalizado, não era para ser assim. Não era para ter chegado aonde chegou. É porque alguma falcatrua tinha por detrás. Entendeu? Porque ele com tudo em mãos, com documentos, com tudo que comprovava que ele era dono daquelas terras, escritura, tudo certinho, fazerem uma nova escritura e a dele passar a ser a falsa e dos outros serem a legal, não, aí foi falcatrua da grossa ainda, entendeu? Hoje eu acho que isso não aconteceria, né? Não, hoje não, eu acho que hoje não passaria. Primeiro porque muita gente hoje em dia vai a fundo, que nem um exemplo, vocês que estão estudando. Quando que antigamente alguém se preocupava em querer pôr em evidência uma história dessa? Ninguém. Entendeu? Hoje não, hoje a Unicamp já veio atrás, entendeu? Então você vê que as pessoas querem saber a fundo o que realmente aconteceu. As pessoas querem saber o que é que tinha por detrás disso. E é uma coisa que vai ficar sempre uma interrogação, porque sujeira e falcatrua se teve, entendeu? E é isso daí que aconteceu. Sim. A senhora chegou a falar que tentaria retomar esse processo até, né, para ver até onde... Eu tentaria. Se eu tivesse condição de fazer a faculdade de Direito, eu iria atrás. Seria a tese que eu faria. Porque além de eu ter os documentos em mão, o que eu faria? Eu iria em busca de tudo. Todos os lugares, sabe? Todos os meios que tivesse para poder... Pelo menos se eu não conseguisse ganhar a causa, mas desvendar o que realmente foi acontecido e poder mostrar para toda a população que meu avô ele não blefava, ele estava falando realmente uma coisa que era uma causa dele, que era uma coisa ganha dele, entendeu? E que foi tirada dele. Numa das fotos que ele tirou, num prédio de Campinas, saiu num documento no Correio, ele colocou com a mão assim em cima, do tanto da pilha de processos que ele teve ao longo da vida dele, 50 anos
num processo. Quando que teve 50 anos uma pessoa lutando pela mesma coisa? 50 anos, não é 50 dias, entendeu? Então, eu pelo menos para mostrar que realmente meu avô morreu, mas que a causa dele realmente era uma causa verdadeira, era uma causa ganha e foi passado para trás. E isso, se eu tivesse condição, pode ter certeza, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na Terra. Antes de morrer, eu estudaria para terminar isso daí dele. Ou se com, porque meu tio, que é o filho dele mais velho, ele é falecido também. Meu tio, quando meu avô faleceu, eu falo como se fosse hoje, eu lembro direitinho, ele falou assim, Fátima, o papai morreu, apaga tudo isso, o sofrimento que meu pai teve ao longo dessa vida fica em vão, porque ele morreu e isso daí passa a mão, põe numa caixa e põe no lixo ou taca fogo. Nem porque isso daí é um peso na vida que meu pai carregou e não chegou a lugar nenhum. Ele deixou de ser pai nosso, pai das minhas irmãs, para poder lutar contra isso daí. Então, eu ia mostrar para muita gente que meu avô era um cara que tinha cabeça e que se ele tivesse conseguido, ele seria, olha, muita gente ia bater palma para ele, entendeu? Só pela luta ele já merece ser aplaudido, né? Só pela luta, você visse o que ele fazia, nossa, era muito, né? Com certeza, se desse para provar isso, ia dar para reparar um pouco, né? Um pouco. Não ia poder trazer ele de volta, nem ele poder desfrutar tudo que ele tinha. Ele tinha projetos, ele tinha uma série de coisas para fazer dentro da escola que não pôde fazer, entendeu? Você perguntou com relação ao lugar onde é o terreno que meu avô era o dono. Ali, Moraes Salles, Boa Ventura do Amaral e Cônego Cipião é uma rua e é um ponto de Campinas muito bom, um ponto estratégico, certo? Porque ali você praticamente está centralizado, é um local onde incomodou muita gente, inclusive os donos de lá. Meu avô na época ele contava para mim, minha filha, acontece o seguinte, ali não é nem mais os donos, que os donos mesmo, Orestaço, Quintino Modonete, como é que era o nome do outro? Orestaço, Quintino Modonete, tinha uns outros nomes que eu não me recordo, era muita gente. Agora não são nem ele, que meu avô ainda falava assim, aqueles danados já estão queimando lá nos quintos dos infernos, mas os netos que estão lutando, são os filhos que estão lutando, que é onde eu estou nessa guerra. Eu já fui ver quantas vezes já foi desapropriado, já foi tirado o pessoal de lá, já voltaram lá, já montaram outros comércios, e a coisa tá rolando, e eu não consigo. Por quê? Porque eles estão usando de má fé, eles estão fazendo alguma coisa de errado. É onde ele ia para São Paulo, ele tinha uma pessoa dentro do Fórum de Campinas, eu não recordo o nome dela, mas ela, toda vez que ele precisava de documentação, de certidão negativa, de certidão dos terrenos, ela conseguia passar para ele, ela mostrava para ele, falava, seu Benedito, tenha certeza que o senhor está com tudo em mão, o senhor vai ganhar essa causa. E todo mundo, ela já aposentou do Palácio da Justiça, meu avô faleceu e a coisa não se resolveu. Então, ali realmente era uma coisa que incomodava. Eu acredito que se fosse assim nos arrebardes, né, como antigamente fala, nos arrebardes de Campinas ou algum lugar bem furreba, né, fora, não seria tanta incomodação como foi onde é o local. Entendeu? Tem um sobrado na esquina da Boa Ventura do Amaral com a Cônego Cipião, que ele pega até a metade da quadra, né? Que é um quarteirão ali. Ele pega até ali era um sobrado, meu avô já tinha até projetado. E eu gosto muito de desenhar, assim, de projetos de casa, essas coisas. Então eu falei, aqui dá para fazer assim. Eu projetava junto com ele, eu sonhava junto com ele das coisas. Eu falei, minha filha, essa casa vai ser onde você vai montar o que você quer fazer. Depois nós vamos fazer assim, assado, vamos montar sala para curso, para pintura. Você gosta de fazer crochê também, vai ter aula de crochê. A sua mãe era professora de costura, não deu tempo, ela faleceu, mas quem sabe você ainda pode dar continuidade. Então tinha projetos, tinha coisa para ser montada, não era uma coisa a esmo. Ele realmente queria um lugar lá para ser feito alguma coisa. Então não é que nem você pegar um terreno por capricho, vou deixar lá, porque não é, ele queria mesmo fazer algo de muito bom. E eu tenho certeza que se tivesse acontecido, estivesse até nas datas de hoje, muita gente seria beneficiada, não só os negros, todos em si.
entendeu? Eu acredito que com a evolução do tempo, com as mudanças, com toda essa revolução que teve, a abolição, isso mais aquilo, muitas coisas estariam. Hoje em dia você vê colégio particular, que antigamente não entrava negro, tem gente estudando, tem uma série de pessoas. Eu mesma, na época, eu estudava no Colégio Dom Barreto. Eu estudava porque minha mãe que me criou, que era a irmã dele, ela era freira, ela então tinha muito conhecimento do Colégio Dom Barreto, era de freira. Não o grupo Dom Barreto, o Colégio Dom Barreto era de freira. Eu estudava lá. Eu fui estudar depois no Nossa Senhora do Calvário, que hoje é o Madre Cecília. Então, tudo evoluiu. E a tendência na vida é evoluir as coisas. Então, se o colégio do meu avô tivesse dado continuidade, hoje seria um nome bonito até. São Benedito é um santo negro. Então, é uma coisa que seria muito bonito. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, tem uma estátua da Mãe Preta em frente à igreja São Benedito ali, que também fazia tudo parte desse projeto do meu avô. Tanto é que deu tempo dele inaugurar a estátua, foi feita uma cerimônia com a prefeitura. Eu morava no Jardim Aurélia, onde meu avô morava, a praça do Jardim Aurélia está no nome dele, eu consegui fazer a denominação da praça com o nome do meu avô, entendeu? Então é uma série de coisas que tinha uma essência para ser cumprida, sabe? É uma coisa que realmente era para acontecer, mas teve esse probleminha. Mas quem sabe, a gente fala uma coisa hoje, mas a gente não sabe o que Deus prepara para amanhã. Quem sabe eu ainda faça a faculdade, quem sabe eu ainda consiga ainda provar para muita gente que meu avô era um sim senhor homem para ser o dono e o professor daquela escola. Com certeza ele ia ensinar uma caligrafia para muita gente, para muita gente mesmo, entendeu? E é isso aí, gente. Eu não sei se tudo isso está sendo... É o que eu tenho para estar relatando para vocês. Não sei se vocês querem mais alguma pergunta, alguma coisa. Mas o que eu puder estar ajudando, eu vou estar, porque eu tenho certeza que tudo que eu estou falando é com muita verdade, entendeu? É com muita certeza, porque meu avô, eu era muito ligada a ele, entendeu? Então a gente tinha o tempo todo para conversar. Tanto é que por ele, como eu já disse desde o começo, por ele não se dedicar tanto aos familiares dele, as filhas dele, ele vinha muito comigo, então ele morou comigo, porque nem as filhas, quando ele teve doente, quis ficar com ele. Então ele ficou comigo, ali a gente conversava, ali a gente chorava junto, dava risada, eu torcia junto com ele, eu incentivava aí, vamos embora, vamos fazer, vamos acontecer, e vamos junto ali. Levava ele com o meu carrinho velho mesmo, levava ele para baixo, para cima, e assim a gente foi tocando até o dia que Deus chamou ele e foi embora. Então eu tenho certeza que da onde ele estiver, ele deve estar muito contente de vocês também estarem mexendo com isso daí, vendo isso daí, pelo menos é uma coisa que alguém lembrou, né? Alguém não deixou no esquecimento. Então eu acredito que ele deve ter ficado muito feliz com tudo isso. Com certeza, nunca vai ser esquecida. Não, se Deus quiser. E para essas pessoas que vêm vindo hoje em dia, a molecada que vai crescendo, enfim, todo o pessoal, tem lá o Unicamp que vai estar com essa documentação dele, que é um lugar onde pode ser é no centro de pesquisas, então dá para muita gente ver, tanto é que vocês, teve a Lúcia, teve a Vívia, tem toda uma série de pessoas que se interessaram pela causa do meu avô. E quem sabe, chegar lá e eu conseguir, vocês vão voltar de novo para poder fazer, entendeu? Se Deus quiser. Sim. Ai, com certeza ia ajudar muita gente, né? Hoje mesmo, atualmente, a gente vê muitos colégios técnicos por aí, então ali ia ajudar muita gente. É verdade. Posso fazer uma pergunta? Acho que tem que... Bom, Mariane fazendo uma pergunta. Eu acho que seria legal falar mais sobre os projetos dele, assim, porque eu vi que ele, estava à frente do tempo dele, assim, né? Então ele tinha todas essas ideias ali de fazer não apenas uma escola, mas um lugar ali de educação, de cultura e tudo mais para a população negra e também para incluir os outros, né? Toda a população. Que mais, assim, de projeto tem, assim? Ele falava muito com relação à pintura, essas coisas, corte e costura. Ele falava, inclusive naquela época tinha bordado. Então o pessoal bordava, a minha avó, a esposa dele, ela bordava, fazia bordados, fazia pintura em tecido. E antigamente bordado hoje, né, é chique, mas antigamente bordado era uma coisa comum, mas ela gostava de ensinar.
Então, ele tinha assim, praticamente o pessoal da família toda, todo mundo tinha uma qualificação. Minha mãe era costureira, era professora de corte e costura, minha avó fazia bordado, minha tia, que criou a gente, que é a irmã dele, que a gente chama de mãe, ela também tinha um conhecimento muito grande em colégio de freira, então tinha aquela coisa de horta, de fazer as coisas. Tanto é que quando meus pais faleceram, nós fomos ficar tudo no colégio interno. E lá que a gente aprendeu a mexer com horta, fazer as coisas assim. E ele tinha tudo isso em mente, de fazer, era educar mesmo, preparar as pessoas, entendeu? Minha tataravó, que era a mãe dele, minha bisavó, né, que era a mãe dele, ela cozinhava na casa dos barões, que era o barão de Bitinga, aquele barão que era na rua Major só não, como é que chama? Dona Libânia tinha um outro também, barão que morava ali. Então toda a família tinha alguma coisa para oferecer de conhecimento. Era cozinheira, o pai dele era um cozinheiro de um barão ali do Mercadão que tinha. Então todo mundo tinha uma coisa. Só que aí as pessoas foram morrendo, mas ele ficou com aquilo na cabeça, de montar um lugar de qualificação, entendeu? Então ia estar abrangendo todas as áreas ali. Só que naquela época não tinha computação, não tinha nada dessas coisas, né? Mas tudo que diz respeito em conhecimento da época é o que ele pensava em fazer. Então, com a evolução do tempo, tudo isso ia ser adaptado ao colégio. Tudo isso, como muitos colégios, tem coisas que a gente nem sonhava de ter, hoje tem. Entendeu? Então, ele praticamente ia ser uma coisa top de linha, gente. Sinceramente, eu acho que teria sido isso. Entendeu? E junto com aqueles materiais tem aquelas fotos dos locais que... Algumas coisas. De ideias, desenhos também. Eu tenho os livros de corte e costura da minha mãe, como ela escrevia, como é que ela dava aula. Tem algumas fotos. Mas eu digo daquele casarão, aquele sobrado, né? Que você tinha Tem algumas fotos, sim. Se eu não me engano, eu preciso ver. Tem algumas fotos. Eu vou ver nesses dias. Assim, que ele fez, sabe? Aí teria que ler algumas coisas. Vocês teriam que ler nas atas. Tem as atas, o livro de atas dele. Só não sei se o livro de ata está aqui ou se está lá na Unicamp. Mas aí eu dou todo o material que eu tenho, vocês debulhem ele lá, virem de ponta cabeça e leiam que vocês consigam lá tirar de conhecimento, entendeu? E só finalizando, eu pesquisei aqui, o colégio ele foi demolido, né? E o que levou essa decisão dele ter sido demolido? Foi dentro desses 50 anos de processo, ele já tinha sido demolido? Quando eles conseguiram tirar meu avô vamos falar outro grosso modo, tirar meu avô de cena, foi onde já demoliram para não ter nada de que comprovasse que ele tinha, entendeu? Então ele lutou com os papéis, entendeu? E as fotos das coisas que ele tinha. Só isso, entendeu? Sim, eles demoliram, então, dentro desses anos que seu avô continuou já tinha sido demolido. Já. Já tinha outras Já coisas, tinha outros. Eles deixaram. Eu me recordo que ele falou, parece que eles deixaram terreno. Eu não recordo direito, mas parece que eles deixaram só no terreno e construir outras coisas já logo em seguida, para não ter vínculo nenhum para que comprovasse isso. Que foi na época da desapropriação que a Moraes Salles foi alargada, entendeu? Alargaram a Moraes Salles para fazer aquelas duas mãos que tem, né? Uma que vai e outra que vem. Era só uma antigamente. Numa das fotos aparece a Moraes Salles. Ele escrevia, ele tirava a foto e escrevia o que era o lugar. Ele tirava outra foto e ele escrevia. Meu avô, ele documentou tudo possível e imaginável. Tudo que ele pôde documentar, ele tem documento. Ele fez tudo. E o que não tem é porque realmente deteriorou, estragou, molhou, alguma coisa assim. Mas fora disso, tudo que ele podia ter, ele tinha. Comprava cartolina, cortava a cartolina, colocava aqueles grampinhos, furava, desenhava a capa e ia lá arquivando. De tal ano, tal ano, de tal ano, tal ano. Ele documentou tudo. Vocês vão ver as pastas, vocês vão falar, olha, ele teve o trabalho, ele era caprichoso. Sabe aquela pessoa caprichosa que fazia questão de relatar as coisas? Meu avô era. Ele tinha consciência que o que ele estava fazendo era importante. Muito importante. É que a gente nunca sabe como vai ser a vida da gente, mas ele praticamente fez um diário da vida dele, porque
se ele tivesse ganho e tivesse vivo, ele teria como relatar como foi toda a, a, a vida dele todinha, a trajetória dele todinha até aquele momento que ele estava. Que infelizmente ele faleceu, mas ele tem tudo relatado como foi a vida dele. Até, ó, você acha que era para ele guardar de recordação o bilhete da loteria que ele ganhou? Então ele relatou tudo, entendeu? Fichinha, até algumas coisas eu acabei jogando fora. Recibo de xerox que ele tirava, recibo de quantos xerox ele fazia, tudo. A coisa que ele comprava na papelaria, era a papelaria Paulino ainda. Na época, ele guardava, grampeava e guardava. Então, ele relatou mesmo tudo da vida dele. Documentou tudo da vida dele, entendeu? E naquele momento de demolição do colégio, eles estavam fazendo alguma revitalização, será? Ou no centro? Não sei te dizer. A única coisa que eu sei que lá no centro estavam fazendo era aumentando a Moraes Salles, que foi onde foi feita a desapropriação, dizendo que o documento dele era falso, não valia. O que valia era o da prefeitura. Que até a prefeitura estava envolvida nesse processo. Fizeram uma associação do Colégio São Benedito. Né? Tiraram o nome de colégio para a Associação do Colégio São Benedito. Fizeram outro nome. E a prefeitura acatou o errado e não o certo. Entendeu? Então foi muita coisa, minha filha. Tem muito papel para ver. Muita história. E aí, para finalizar, queria te perguntar se tem alguma coisa que não foi perguntada, que a senhora gostaria de falar, ou alguma história inusitada, alguma coisa a mais para a gente. Eu acho que a história mais eu não tenho. Acho que eu passei os pontos estratégicos dele, os sonhos e as coisas que ele gostaria de ter. Alguma mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte, que hoje é um caso, eu estou relatando um caso que aconteceu há 50 anos atrás. Que daqui para frente não aconteça mais esse tipo de coisa. Porque, infelizmente, foi com negro, sim, mas poderia ter sido com branco, com amarelo, ou enfim, com qualquer raça. Mas eu acho que quando uma pessoa tem uma causa e ela tem certeza e realmente a coisa é verdadeira, não tem que existir falcatruas. Sim, existe, a gente sabe claramente. Mas eu acho que a gente tem que ir até o final. Como meu avô, ele é um exemplo de vida. Foi até o último momento do suspiro dele para poder vencer. Então não desista do seu sonho. Vá atrás dele até onde você tem força e consegue alcançá-lo. Entendeu? Porque eu acho que se a gente não conseguir desistir, então não valeu a pena você ter lutado. Entendeu? E eu acho que mesmo ele estando morto, ele deve ter com ele. Valeu a pena, e eu falo, valeu a pena ele lutar até hoje. Infelizmente não finalizou, mas valeu a pena, porque ele pode dizer e deixar, como deixou pra gente, uma lição de vida, entendeu? Ele lutou até o final. O objetivo dele foi até o enquanto ele pôde. Entendeu? E essa é o que eu posso dizer. Tá bom? Não sei se eu ajudei, se foi legal, entendeu? Então, é isso daí do meu avô. E eu gostaria de uma salva de palmas pro meu avô, que ele merece, né? Tá bom?